bem-vindos a mais uma edição do Green TI, esse projeto da entidade que lidera o segmento de tecnologia e software, TI de Minas Gerais, o Sindinfo, o Sindicato da Indústria de Software. Eu quero dar as boas-vindas ao Ricardo, da ERM. Vou apresentar muito rapidamente o Ricardo e a ERM, mas esse é um projeto que tem um apoio oficial, a chancela do governo norte-americano, do governo do Reino Unido, o patrocínio do Sebrae Nacional e o apoio de grandes patrocinadores e parceiros do nosso segmento. Ricardo, seja bem-vindo, bom dia. A ERM é a maior multinacional que trata das questões de sustentabilidade, gestão ambiental no mundo inteiro. É uma empresa com ações em bolsa, portanto, uma empresa que tem um padrão de governança extremamente elevado, complexo, e vai ser muito bacana, né, ter uma pessoa com a sua experiência, inclusive com os estándares, os padrões aí da tão decantada temática que é a ESG. A gente vai conversar um pouco disso e mostrar o lugar da tecnologia na gestão de sustentabilidade, um pouco o que essa empresa faz. Vamos conversar também sobre essa mudança de eixo da gestão do governo norte-americano com a eleição de Joe Biden, todo um realinhamento do governo americano à agenda ambiental, ao protocolo ao Acordo de Paris, enfim. Seja bem-vindo, se apresenta um pouco, Ricardo, a você, a sua história profissional e a empresa. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para falar desses temas que estão aí super em voga, né? Bom, eu sou Ricardo Zibas, eu sou sócio responsável aí por todos os temas relacionados à sustentabilidade corporativa e mudança climática da RM no Brasil e América Latina. Minha formação, eu sou arquiteto e urbanista, tá? Mas nunca exerci, sempre fui aí dedicado à área ambiental e tenho justamente trabalhado nesses temas aí nos últimos 20 anos, né? A RM tem feito aí o seu papel, ela inclusive é uma empresa que está completando 50 anos agora em 2021, e como você tão bem mencionou, hoje nós somos aí a maior consultoria totalmente dedicada aos temas de sustentabilidade, com mais de 5 mil funcionários aí em 160 países. E, bom, eu acho que a gente pode começar um pouco, e aí você fica à vontade para me interromper, falando um pouco aí dessa onda gigantesca, né, esse tsunami que se chama ESG, né? A nossa visão com relação a esse tema é que, primeiro, esse tema ele não é novo, né? Ele veio ganhando momento aí nos últimos anos. E o que a gente viu aí esses anos de pandemia é que esse tema, essa temática, que alguns achavam que ela ia arrefecer, né, ia diminuir, ela ganhou impulso, muito por conta aí no ano passado da questão do S, do social, né? Para quem não é da área, ESG seria o Environmental, Social and Governance, né? Mas agora muito por conta da questão climática. E como você também tão bem mencionou, a questão climática ela é urgente, ela é premente, todos nós já sentimos os efeitos, e com a mudança de diretrizes nos Estados Unidos, isso ganhou um impulso ainda maior, né? Porque essas temáticas de clima estão muito ligadas às questões políticas e regulatórias também. Muito bacana. Ô, Ricardo, qual que é o papel da tecnologia, né? Que tipo de soluções? Eu imagino que vocês tenham, como empresa, uma equipe de desenvolvimento gigante, maior que muitas empresas de tecnologia puro sangue. E que tipo de plataformas vocês desenvolveram para dar suporte ao cliente? Quais são as ferramentas mais usadas aí na história da empresa no mundo? Sim, esse é um ponto que também ele é muito relevante, né? Eu vejo que o mercado de consultoria em si, ele também está passando por transformações, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? Quando eu comecei há 20 anos atrás, a consultoria ela era muito ainda, como é que eu posso te falar, focada em papel, né? Com o tempo foram chegando as ferramentas, né? Aqueles pacotes todos que vocês conhecem bem. Mas eu acho que o mercado de consultoria ele está fazendo uma mudança de um modelo que nós temos aí de horas, né, que isso aí é muito comum em qualquer empresa de consultoria, para um modelo de software as a service. E que isso vocês conhecem melhor até do que eu. Certas soluções, elas só fazem sentido se elas forem escaláveis e se elas conseguirem trazer em tempo real
por exemplo, os indicadores ESG de uma empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de você reportar dados ambientais, dados sociais, dados de governança, isso é muito comum para as empresas de capital aberto e cada vez mais comum se você quiser receber algum aporte de um investidor, algum tipo de capital, ou mesmo de uma instituição multilateral, né, você tem que ter os seus critérios e padrões de ESG bem estabelecidos. E com isso, a tecnologia ela ganha um impulso, porque hoje em dia as pessoas não querem saber o que aconteceu no ano base, 31 de dezembro de 2020. Elas querem saber o que está acontecendo agora. E com isso, a tecnologia se tornou a nossa maior aliada, porque você é capaz de saber, em determinada unidade, o que está acontecendo, né, qualquer indicador que você queira, você tem em tempo real, né? E essa é a tendência, né? Você tem acesso no seu tablet, no seu celular, essas informações, não só você como um investidor. Então, nós temos trabalhado muito fortemente com essas tendências, justamente para proporcionar essa experiência aí aos nossos clientes. Ô, Ricardo, em relação a esses mecanismos de governança, a gente sempre visualiza as questões de compliance, a questão de medição, de impacto, de sustentabilidade, do seu ponto de vista da gestão dos stakeholders, né? Os públicos que a empresa impacta, desde internamente até externamente no seu ciclo produtivo, no desenvolvimento do serviço. Agora, pensando do seu ponto de vista de uma média empresa, é possível ela começar a entrar nos mecanismos de governança dentro de um realismo viável e sustentável do seu ponto de vista financeiro, para que ela possa desenvolver as suas soluções, enfim, e ganhar essa reputação no percurso da sua trajetória empresarial? Sim. Eu diria que não só é possível, como tornou-se um imperativo, tornou-se necessário, né? Então, se você quiser ter acesso a qualquer tipo de capital hoje, né, seja um debenture, seja um título de dívida, seja um IPO, qualquer coisa que seja, até você acessar aí os agentes financeiros, você precisa demonstrar as suas boas práticas aí de governança, sociais e ambientais. Só que, claro, a gente não consegue ir de 0 a 100 em um segundo. E o que a gente sempre coloca para as empresas é o seguinte: você tem que focar naqueles temas que são materiais para o seu negócio. Então, certos setores, né, tem temas materiais comuns, né? Então, por exemplo, se a gente vai pegar o setor de mineração, saúde e segurança é um tema material comum a todas as empresas. Se você pegar o tema de tecnologia, inovação, energias renováveis, uso eficiente da energia também é um tema recorrente. Então, você tem que fazer um exercício, primeiro, saber quais temas relacionados ao ESG são materiais, são importantes para o seu negócio e começar por aí. Por quê? Porque aí a ideia não é que você faça um calhamaço de informações, mas você pode ter aqueles 5, 10 indicadores que você realmente tem gestão e que são importantes para o seu negócio. Então, nesse sentido, menos é mais, não menos no sentido de menos transparência, mas menos informações, porém mais focadas, mais materiais e com uma efetiva gestão sobre elas. Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma questão só de começar. Eu imagino que o público-alvo da empresa seja basicamente os grandes segmentos, especialmente aqueles muito regulados. Então, eu imagino a mineração, eu imagino a indústria química, farmacêutica. Quais são as grandes empresas ou os grandes segmentos que vocês atuam no Brasil hoje? Eu diria que a gente tem duas principais pontas de atuação, né? A gente está muito ligado aí às empresas que têm um impacto ambiental e social muito grande. Então, você tem o setor aí de óleo e gás, o setor de energia, o setor de mineração, né, o setor extrativo de recursos naturais de uma forma geral, o setor de agronegócios, e na outra ponta é o setor financeiro. Então, a gente está muito ligado, até por conta da nossa história, né, nossa sede ser em Londres, que é um centro financeiro, né, a gente está muito próximo aí desses agentes, de estar muito próximo do setor financeiro, fazendo a questão de due diligence, a questão de avaliação dos investimentos, justamente nesses tópicos que eu citei para você. Mas de uns tempos para cá, a gente também está muito próximo de algumas empresas de tecnologia, né, algumas startups que também estão fazendo essa jornada de através da tecnologia, conseguir melhorar ou ampliar a eficiência em vários setores, especialmente no agronegócio, né, por exemplo, com tecnologia você consegue gastar menos diesel, você consegue ter uma aplicação mais eficiente de defensivos agrícolas, etc. E isso se traduz em sustentabilidade. Então, eu acho que a gente está justamente nessa outra onda, né, de sair um pouco, quer dizer, desse setor que é muito impactante
e para uma coisa que, num primeiro momento, não estava tão ligada à sustentabilidade, e agora está cada vez mais intrinsecamente ligada, que é o setor de tecnologia. Ô, Ricardo, e essas startups, nós temos muitas startups associadas ao Sindinfo, early stage, com investimento série A, investimento série B, e, enfim, até startups que fizeram IPO. Considerando o ticket médio bem alto, né, da empresa, por ser uma consultoria para grandes indústrias, como é que essa relação com startups se dá? Vocês têm uma maneira especial de apoiar as green techs ali no seu início? Como é que funciona isso? Você tem um programa de inovação, não sei. Normalmente, a nossa aproximação com as startups acontece via fundos de private equity, né? Então, a gente trabalha muito junto a esses fundos e como eles geralmente têm uma constelação aí de startups que eles estão investindo, normalmente nós entramos aí por essa porta, né? Justamente para fazer como é que eu posso te dizer, um benchmark, né, de como está a governança, de quais indicadores aí de sustentabilidade são importantes, e até para preparar a empresa para um IPO, né, porque muitas já têm muita coisa feita, mas talvez não estejam ainda de uma forma tão estruturada, e como a gente tem justamente o contato com a outra ponta, que são os investidores, a gente consegue saber exatamente o que cada empresa teria que ter como nice to have, ou necessário, ou compliance, para atuar em diversos mercados, né, e as startups hoje, elas não são tímidas não, elas começam no Brasil, mas logo estão em escala mundial, né. Isso é muito interessante, né, Ricardo, porque realmente as startups, elas já nascem com a intenção de fazer essa captação, então elas já estruturam o cap table para série A, série B, C, enfim, até a jornada do IPO, e elas perceberem, como com os fundos de private equity, que provavelmente são seus sócios, parceiros, que existe um conjunto de investidores e fundos estruturados no mundo que faz esse tipo de exigência para efeito de aonde alocar o recurso, né? Então, é um sintoma muito rico o fato de vocês trazerem esse testemunho da maior empresa de consultoria no mundo, está sendo procurada por fundos de private equity para trazer a estrutura de governança para melhorar a performance da captação. Isso é muito legal de ouvir e de saber que está acontecendo, né? O que eu queria te perguntar, Ricardo, é em relação à legislação ou à comunidade empresarial brasileira, ela pode esperar em relação à COP na Escócia, que está sendo abraçado por vários países do mundo, e de maneira muito especial pelo Reino Unido e pelo governo norte-americano. A gestão Biden agora deu uma inflexão completa em prol, né, da agenda de sustentabilidade. Você vê algumas ameaças ou algum item dessa agenda que possa representar um novo padrão em relação a emissões, ou em relação a medições do impacto, em relação à economia brasileira? Claro que, como alguém do meio, você sempre enxerga como oportunidade de upgrade, oportunidade de sustentabilidade para a nossa sociedade. Esse é o papel de vocês. Mas, sob o ponto de vista, talvez, de uma parte do empresariado ainda despreparado ou ainda não tão bem conectado. Um celular no meu telefone. Então, vamos lá. Em relação a essa agenda do Biden e do governo do Reino Unido, você percebe o risco ou a circunstância da gente ter padrões mais elevados que possam afetar o comércio internacional de algumas soluções, alguns produtos brasileiros? Qual que é a sua visão de panorama do que vai acontecer na Escócia, a reunião das Nações Unidas, em relação a novos padrões, enfim? Ok. Acho que essa é uma pergunta muito oportuna. Eu tive o privilégio aí de estar presente em todas as COPs desde 2006, né? Então eu acompanho essas negociações internacionais diretamente, né, desses fóruns já há um certo tempo. Eu diria que o que vai acontecer no final do ano em Glasgow vai ser muito relevante, porque a gente vai estar justamente discutindo aí quais são as ambições de redução de emissões de gás de efeito estufa para o próximo período, né? A gente estava discutindo metas para 2030. E isso
cria um arcabouço regulatório que vai afetar todo mundo, né? Então, independentemente de qualquer postura ideológica, essas questões estão sobre a mesa. Então, eu acho que, especialmente no caso do Brasil, a gente, até por conta das nossas características, né, de ter floresta, de ter uma matriz renovável, de ter sido sempre um protagonista nessas discussões, até pelo nosso tamanho, nossa capacidade de influenciar, né, o Brasil está sempre no spotlight, né, sempre na luz foco. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de demonstrar que nós estamos fazendo a lição de casa, né? Então, acho que todas as coisas que estarão na pauta, por exemplo, pagamento por serviços ambientais, né? Quanto que vale você manter, por exemplo, a floresta em pé, né? Vale mais do que você derrubar, né? O serviço que a floresta presta para a sociedade, com nascente, com biodiversidade, com uma série de coisas, né? Vale mais do que a bandeira derrubada. Eu acho que esse é o tipo de discussão que o Brasil vai ser puxado a dar respostas, né? E isso afeta todo o setor produtivo, né? A gente sabe que o setor produtivo é muito preocupado com essas questões. Por quê? Porque se você não faz a lição de casa, isso vai se transformar, como já se transformou, naquilo que a gente chama de barreiras não tarifárias, né? Então, por exemplo, você não consegue exportar certos produtos se você não comprovar que isso não foi oriundo de desmatamento, que não foi oriundo de invasão de terra indígena, que não tem trabalho infantil ou trabalho análogo a escravo. Então, assim, os mercados desenvolvidos já colocam esses critérios como uma chave de acesso ao mercado deles. Então, por mais que a gente, às vezes, entre em discussões internas sobre A ou B, o fato é que o mundo, ele já vê essas questões de uma forma muito consolidada, né? Então, deixou de ser um nice to have e virou uma obrigação, né, se você quiser ter uma presença global. E hoje em dia, até por conta da nossa cultura digital, qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo, ela viraliza muito rapidamente, né? Eu vou dar um outro exemplo para você. Há mais ou menos aí uns 15, 20 anos atrás, teve lá um acidente com um petroleiro no Alasca, e a gente levou semanas, né? O mundo levou semanas para saber o que tinha acontecido, né? Há 10 anos atrás teve um acidente semelhante numa plataforma no Golfo do México e a gente via em tempo real a mancha de óleo se espalhando. Você imagina hoje, 2021. Então, as questões de reputação das empresas, hoje em dia você leva anos para construir uma reputação e você pode perder em segundos, né? Então, isso é muito relevante. É muito interessante. Na própria biografia sobre o período na presidência do Barack Obama, ele cita esse caso do vazamento no Golfo do México e fala como a mudança de chave da pressão sobre o governo aconteceu quando a British Petroleum, que no caso era a responsável por aquela operação, tinha câmeras instaladas. Então, aparentemente, houve uma redução do vazamento perceptível, mas aí se obrigou a ela a deixar as câmeras que mostravam óleo jorrando a 1.500 metros de profundidade. E aquela imagem ficou no canto de tela da CNN, de todas as TVs do mundo, e aquilo começou a gerar uma aflição nas pessoas comuns, enfim, todos nós, né, de que a coisa não estava estancada e realmente gastou semanas para conseguir. Então, você tem toda a razão. É claro que existe um lado de polarização, um lado de uso desse contexto, mas no final do dia, todos nós estamos buscando uma sociedade mais equilibrada ambientalmente e no ponto de vista amplo, né, Ricardo? Até mesmo do ponto de vista emocional, a pandemia trouxe as questões de equilíbrio e de bom senso de uma maneira muito, muito forte, né? Eu acho que você trouxe uma contribuição incrível aqui para a gente ter um insight dessa gigante, né? Uma multinacional que está presente em dezenas de países, tem milhares de funcionários e que trabalha isso com muita seriedade no mercado mais exigente do mundo, que é o mercado europeu. Ao te agradecer e parabenizar, queria que você trouxesse uma mensagem final aí para o segmento de tecnologia. A gente tem empresas incríveis que têm softwares específicos, a BHS, a CTIT, tem a Way Carbon, que faz um trabalho sensacional também aqui em Minas. Queria te ouvir aí na sua mensagem final, Ricardo. Bom, primeiro, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Esse é um tema que é apaixonante. Se pudesse, nós ficaríamos aqui o dia inteiro discutindo esses assuntos. Eu acho sempre fascinante ter essa troca de ideias, e eu diria o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo um momento único aí na história da indústria da tecnologia,
Porque até então, com esses temas de sustentabilidade, a tecnologia era vista como simplesmente uma ferramenta, um meio, né? E agora nós estamos transformando isso como um fim, né, em si próprio. Então, eu acho que, como eu citei para você, através da tecnologia, a gente está conseguindo melhorar, né, uma série de condições no planeta e na sociedade que a gente vive. Então, eu acho que coisas que até então, né, talvez não tivessem esse link tão claro, eu acho que hoje em dia a gente depende totalmente que essa indústria esteja engajada nesses temas, né? Tem 1 milhão de oportunidades aí que estão para ser desenvolvidas e a gente conta muito justamente com esse setor para que a gente possa dar o próximo passo, sem dúvida nenhuma. E muito bacana ouvir assim de uma empresa gigante de consultoria dizer que está de alguma maneira pivotando como uma startup para o modelo SaaS, né? Que é o modelo de escalabilidade. Então, separa a parte que é boutique, a parte que é auto-especialização, para a perspectiva de escala. Enfim, toda empresa hoje, se não for uma empresa de tecnologia, não vai sobreviver, né? Essa aqui, para mim, é uma mensagem muito importante. Obrigado a vocês que nos prestigiaram mais uma vez. Obrigado, um ótimo dia a todos aí. Prazer falar com todos.